O nosso próximo palestrante, Gilberto Tiepolo, é líder de serviços ambientais do Programa de Conservação da Mata Atlântica e Savanas Centrais, da The Nature Conservancy. Ele vem liderando uma equipe para criar e implementar modelos de conservação para assegurar a remuneração por serviços ambientais para a água, o carbono e a biodiversidade, garantindo que as iniciativas bem-sucedidas sejam aproveitadas em políticas públicas e incentivos baseados no mercado. Nos falará como valorizar os serviços ambientais da agricultura brasileira. Bom dia a todos, good morning, buenos dias. Primeiro gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e pela possibilidade de compartilhar com vocês o trabalho que a The Nature Conservancy, a TNC, está desenvolvendo dentro do tema de serviços ambientais. Bom, hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre o grande desafio de integrar as agendas de produção de alimentos e a conservação ambiental, né, porque isso é importante, e também apresentar qual a estratégia que a TNC está tratando para a questão de serviços ambientais. Bom, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a TNC. Né? A TNC é uma organização fundada em 1951, hoje atuando em mais de 35 países, e a nossa filosofia é buscar soluções para a conservação ambiental de forma pragmática, de não confrontação. Um pouquinho mais perto. Obrigado. Pragmática, de não confrontação, ou seja, nós não trabalhamos nós não somos contra, mas sim trabalhamos para estabelecer parcerias e que essas parcerias possam gerar resultados concretos e de larga escala. E seguindo essa filosofia, a TNC recentemente foi reconhecida como uma das ONGs líderes em projetos de agricultura no Brasil. Qual que é o grande desafio que nós temos, né? Eu puxei alguns dados da internet e a gente tem um grande desafio que até 2050 a população mundial vai ser cerca de, está errado ali, não é 9 milhões, vai ser 9 bilhões de habitantes. E para alimentar todo esse povo, gente, nós vamos precisar no mínimo dobrar a produção de alimentos. Então hoje nós temos um desafio importantíssimo. E se a gente pensar, nós temos somente uma geração para fazer isso, né? E somos nós que vamos ter que fazer isso acontecer, né? Acho que o grande desafio, o que nós precisamos aqui é pensar num modelo inovador que una as agendas de produção de alimentos e conservação ambiental. O que a gente pode fazer para isso? Né? Eu acho que tem alguns pontos daqui até 2050. Temos que pensar em converter menos áreas, né, e produzir mais. O uso racional da água é importantíssimo. Proteger a qualidade das águas, dos solos. E um ponto muito importante dentro desse processo também é como vamos ter uma adaptação às mudanças climáticas. Eu puxei aqui um exemplo para vocês, né? Um exemplo para vocês em que no canto superior esquerdo, esse aqui foi feito uma modelagem de alguns cenários em que qual o impacto do aumento da temperatura e do regime hídrico sobre a produção de soja no Brasil, né? Então temos alguns cenários em que qual o impacto do aumento de 1 grau de aumento de temperatura no canto superior esquerdo, um aumento de 3 graus e um aumento o quadro maior, um aumento de 5 a 8 graus, né? Bom, resumindo todo esse gráfico, o que quer dizer, né? A conclusão foi que num cenário mais pessimista, nós teríamos uma redução da área produtiva de soja, né,
de cerca de 120 milhões de hectares. Nesse gráfico, a cor verde são áreas aptas à produção, a amarela aptas com algumas restrições, né, e a vermelha são áreas inaptas. Ou seja, nós estamos falando num cenário pessimista de aumento de 5 a 8 graus de temperatura, de uma redução de cerca de 39% das áreas aptas para a produção de soja no Brasil, né? Bom, esse cara é pessimista, só faltou ele dizer que o Brasil não vai ganhar a Copa. Mas tudo bem. O que a gente pode fazer, né, para minimizar esse impacto, né? Acho que a primeira coisa é pensar, né, qual o papel do serviço ambiental nesse território. O que nós precisamos aqui principalmente para minimizar, é manter esses serviços ambientais, né? Pensar em manter e incrementar esses serviços ambientais, né? E esse é o gancho para começar a falar qual que é a estratégia que a TNC está usando para serviços ambientais, né? Nós começamos a trabalhar com serviços ambientais lá em 2005, implementando um projeto aqui no Brasil, implementando um projeto em um município de Minas Gerais, um município de Extrema, em que o princípio desse projeto é reconhecer o produtor rural como um provedor dos serviços ambientais e remunerá-lo por isso, reconhecer que ele está prestando um serviço para a sociedade e ele possa ter uma remuneração por isso. Esse foi lá atrás, em 2005, é um projeto num pequeno município em que você tem algumas características muito fortes, como uma forte liderança, você tem uma governança muito forte, você tem recursos financeiros alocados para esse projeto, né? E toda a capacidade de implementação num projeto, num pequeno município de Minas Gerais. E a grande pergunta é como a gente pegar esse grande modelo que foi criado lá no município de Extrema e dar escala, o que nós precisamos é da escala em conservação. E começou a surgir o conceito dos fundos de água, né? O que é um fundo de água, né? Afinal, nada mais é do que uma ferramenta econômica para dar escala nos projetos, para implementação e dar escala nos projetos de conservação, de serviço ambiental e conservação da biodiversidade. Dentro do princípio de que, para a gente manter e incrementar os serviços ambientais, nós precisamos restaurar áreas, nós precisamos proteger áreas, nós precisamos adotar melhores práticas de conservação do solo, e tudo isso, né, isso custa. E a melhor forma de fazer isso, né, uma forma mais eficaz, mais efetiva de fazer isso, é através de mecanismos econômicos. A gente só vai conseguir engajar o proprietário, né, criando incentivos para que isso aconteça, né? E aqui no Brasil, né, o que nós procuramos? Nós procuramos aliar a implementação de projetos nas áreas em que tem o maior impacto, né, na geração de serviços ambientais e aliar todo esse trabalho à adequação ambiental da propriedade rural, né? De acordo com as novas regras do Código Florestal Brasileiro, nós temos um desafio de restaurar cerca de 21 milhões de hectares, né, sendo 22% relacionada a áreas de preservação permanente em beiras de rio e o restante em reserva legal. Nós estamos falando de 21 milhões de hectares. A pergunta é como vamos restaurar como vamos promover essa adequação ambiental, né? Nesse sentido, a TNC está criando ferramentas para viabilizar o cadastro ambiental das propriedades rurais, né? Que é uma ferramenta, são ferramentas que ajudam no diagnóstico mais preciso da propriedade. Nós estamos trabalhando em técnicas de como viabilizar a restauração ambiental dessas propriedades, ou seja, para gerar o serviço, a grande mensagem aqui, para a gente gerar a questão de quantidade de água, geração de crédito de carbono, a questão de qualidade de água, o que é preciso é restaurar, é conservar, é a adoção de melhores práticas. E a grande mensagem é que tudo isso é gerado na propriedade rural. Nós não estamos falando nada de novo, nós estamos
A questão de conservação, de adequação da propriedade é uma coisa que estamos falando há muito tempo atrás. A única diferença aqui é que nós estamos falando e possibilitando o reconhecimento, né, do proprietário como um provedor desse serviço e a possibilidade do proprietário ser remunerado por isso, ou mesmo, né, que gere incentivos para as atividades de conservação da propriedade rural, né? Bom, como funciona o estabelecimento de um fundo de água? Basicamente nós temos uma situação em que a gente precisa primeiro uma questão de identificação da qual o serviço ambiental que é gerado, no número 1, né? Quem são os provedores, quem são os usuários desse serviço ambiental. Logo em seguida, nós precisamos, essa fase inicial da identificação, nós precisamos ter um grupo forte com capacidade política e financeira para a gente iniciar esse processo. No segundo passo, nós precisamos toda uma questão de um diagnóstico, né? Qual estudo é necessário para o estabelecimento desse fundo? Nós precisamos saber, né, quais as áreas que vai ter o maior impacto na geração de um serviço ambiental, toda uma questão, uma avaliação socioeconômica dessa região onde vai ser implementado esse fundo, né? Nós precisamos também ter a questão, um estudo de viabilidade, quanto vai custar essa atividade, quanto recurso será necessário para a gente não somente implementar essas áreas, mas também para manter e ter uma sustentabilidade econômica desse processo. Nós precisamos estabelecer uma linha de base que, né, o fundamental é estabelecer qual a relação causa e efeitos. Nós estamos dizendo que vamos restaurar e vamos gerar um serviço ambiental. Então é necessário saber qual o serviço e qual a linha de base, da onde a gente vai começar e para onde a gente quer chegar. Até, né, chegar num outro passo, num outro momento, em que você estabelece toda a questão, o modelo de governança e a plataforma operativa desse fundo, né? Em seguida, né, o fundo é criado, né, as atividades são implementadas e, posteriormente, um ponto importante é o monitoramento dessas atividades, de novo, para estabelecer realmente o impacto desse projeto em relação ao incremento ou à manutenção desse serviço ambiental, né? A TNC hoje está envolvida, né, dentro dessa lógica, está envolvido em 62 fundos, né, em todo o mundo, sendo 32 na América Latina. Desses, 21 já estão em operação, né, e impactando uma área de cerca de 257 mil hectares. Né? Aqui no Brasil nós temos 9 projetos como esse, né, que, de novo, que nós temos uma integração entre o projeto, né, o fundo d'água, o projeto de serviço ambiental, com a adequação da propriedade rural, também para a criação de políticas públicas, e o serviço que normalmente nós estamos trabalhando é relacionados à água e a carbono também. Por quê? São 2 serviços que são gerados simultaneamente no mesmo local, na mesma propriedade. Esses são os projetos que temos distribuídos no Brasil. Mas, bom, esse nome que é uma marca, os fundos d'água, eles podem ter objetivos distintos, eles não são todos iguais. Basicamente, eles têm características diferentes, eles podem ser relacionados, por exemplo, a um comitê de bacia, em que você tem a arrecadação anual de um comitê de bacia, como, por exemplo, em São Paulo, o comitê do PCJ, ele arrecada cerca de 40 milhões de reais, cerca de 25 milhões de dólares por ano, né? E o objetivo é influenciar, como influenciar que esse recurso, essa fonte permanente de recurso, seja utilizado na parte de infraestrutura verde, na parte de conservação e restauração. Nós temos outros modelos em que é baseado em contribuições voluntárias ou mesmo, né, impostos e contribuições mandatórias, como é o exemplo, né, eu dou exemplo, por exemplo, do Espírito Santo, em que tem um fundo hoje que tem o chamado de fundo d'água, que tem 57 milhões de reais e é um recurso originado dos royalties de petróleo, né, do Estado. Né? Parte desses recursos são destinados ao fundo que vai promover as ações de conservação.
Só para exemplificar o modelo de endowment de fundo, como que funciona, normalmente um fundo pode ter várias fontes de recursos que alimentam esse fundo, pode ser usuários, pode ser doações voluntárias, projetos de agências bilaterais. Então nós temos a possibilidade de várias fontes de recursos que vêm todos para um fundo. Esse fundo, os recursos desse fundo, parte é usado para a questão de operação, né? Parte é usado para as atividades de conservação, né? A maior parte é colocado num rendimento, e esses rendimentos que a ideia é que eles que vão alimentar e vão gerar a possibilidade de implementação dos projetos, né? E a manutenção desses projetos. Inicialmente foi pensado que estabelecer somente um fundo e somente os rendimentos fossem usados. Mas nós vimos a necessidade de que, para isso acontecer, é necessário estabelecer modelos e ter implementação. É só implementando e mostrando que as ações realmente são possíveis que a gente consegue dar escala e replicar esses fundos, né? Bom, o que nós queremos, né? O que a TNC quer com o estabelecimento desse? É desenhar um modelo de implementação de manejo de bacias baseados na geração de serviços ambientais. É a criação de um mecanismo financeiro, né, que possa contribuir para a implementação, não só para a implementação desse projeto, né, mas para a manutenção desse projeto e para dar escala nos projetos de serviços ambientais, né? Qual que é o DNA de um fundo d'água? O DNA do fundo d'água é uma governança forte, né? É ter recursos financeiros para a implementação desses projetos, né? E tudo isso baseado numa parte técnica e científica muito forte, né? O que queremos é dar escala no projeto, né, de conservação ambiental e gerar benefícios não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas. Muito obrigado.